Epístola de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, versículo número 11, assim nos diz a poderosa palavra do nosso Deus. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu vou fazer a releitura do texto. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero continuar pensando esta sequência expositiva a partir da temática que já vem nos orientando já há alguns domingos, a saber, uma oração fervorosa. No domingo passado, em um ambiente muito parecido com este, nós tivemos a oportunidade de analisarmos o versículo número 10, pensando desta mesma temática, uma oração fervorosa. E destacamos que o apóstolo Paulo não perdia tempo em ressaltar que continuamente estava apresentando diante de Deus, pelas vias da oração, a igreja dos Filipenses. Ele não começou a falar sobre oração no versículo número 10. Ele não começou a falar sobre oração no versículo número 9, mas bem antes. Na altura do versículo número 3, ele já nos falara sobre as orações que fazia Deus pela vida daqueles amados irmãos. No domingo passado, na análise do versículo número 10, conseguimos aprender algumas lições importantes, que nos orientaram ao longo de quase 30 minutos de exposição. Que verdades foram estas? A primeira delas, uma oração fervorosa para a aprovação das coisas excelentes. Versículo número 10, primeira parte. E dentre tantas colocações feitas naquela noite, uma delas foi: é preciso que eu e você venhamos primar, numa perspectiva ativa, vivaz, para a aprovação das coisas que são aprovadas por Deus. Na nossa definição de coisas excelentes, tocamos justamente neste ponto. As coisas excelentes, não segundo os padrões dos homens, não segundo os padrões da nossa cultura, não segundo os padrões da religiosidade que caracteriza a igreja brasileira, mas as coisas excelentes, tal como apontadas nas páginas das Sagradas Escrituras. Em outras palavras, as verdades que estão no coração de Deus, para o nosso coração, e que devem reger as obras das nossas mãos e o trilhado dos nossos passos. Uma oração diligente, fervorosa, zelosa, de Paulo ao Senhor Deus, para com aqueles amados irmãos. Paulo estava consciente de que aqueles irmãos precisavam estar cada vez mais engajados na aprovação das coisas que eram aprovadas por Deus. Estavam debaixo de intensas lutas e poderiam ser tentados a barganhar verdades das Sagradas Escrituras. Por isso Paulo não perdia tempo e continuamente também apresentava diante do seu Deus esta oração, qual? Uma oração fervorosa pela aprovação das coisas excelentes. Segunda verdade destacada naquela noite, uma oração fervorosa por sinceridade. Versículo de número 10, segunda parte. Quando nós estávamos analisando esse texto, dentre tantas verdades destacadas, uma delas foi: sinceridade está intimamente associada à ideia de não hipocrisia, sermos verdadeiros. E esta sinceridade precisa estar pautada, ancorada, alicerçada naquilo que é prudente. Eu e você precisamos ser sinceros, mas no exercício dessa sinceridade precisamos ser estratégicos. Por quê? Porque eu e você, pautados pela verdade, se nós não soubermos manuseá-la, nós iremos produzir feridas, machucar. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser sinceros, mas precisamos ser estratégicos. E eu concordo com você, se você está dizendo no íntimo do seu ser que a verdade dói. Eu sei que dói, mas eu e você precisamos dizer a verdade, eu e você precisamos ser sinceros, sem hipocrisia, sem falsidade, sem cera. Aqueles que estiveram conosco naquele domingo sabem muito bem o que eu estou dizendo agora. Sem hipocrisia, sem falsidade, sem cera.
precisamos, munidos disto, ainda assim, termos estratégia, termos bom senso e sermos conduzidos pelo temor a Deus. Terceira verdade destacada naquela noite, uma oração fervorosa por integridade. Versículo de número 10, terceira parte, parte C. Momento no qual nós ressaltamos que a inculpabilidade apontada pelo apóstolo Paulo está intimamente associada à ideia de pessoas íntegras, pessoas retas, pessoas honestas, e dentre tantas aplicações naquela noite, uma delas foi: o que você tem feito da sua vida? Como você é conhecido? Não somente no círculo pautado e orientado pelas verdades bíblicas, mas naquele círculo que está para além dos marcos delimitadores da igreja. O que você tem feito da sua vida? Cristo Jesus é denunciado, apontado através das obras de suas mãos, do trilhar dos seus passos. Dentre tantas verdades destacadas naquela noite, eu fiz aqui um resumo. Agora, conteúdo novo, pensando ainda esta mesma temática. E por quê? Porque na sequência do texto, versículo de número 11, o apóstolo Paulo continua a nos falar sobre esta oração fervorosa, diligente, zelosa, caprichosa. E à luz do versículo de número 11, nós podemos aprender aqui algumas lições importantes. A primeira delas, uma oração fervorosa pelo fruto de justiça. E onde é que está isso no texto? Versículo de número 11, primeira parte, por favor, mente cativa no texto. Olha o que diz a palavra do nosso Deus. Versículo número 11, cheios do fruto de justiça. A oração que ele começa a apontar e a fazer e a denunciar no versículo número 9, no versículo número 10, ele nos apresenta as finalidades, as razões. E o que aí você encontramos no versículo número 11? Mais finalidades, mais razões. E uma das razões que salta aos nossos ouvidos e alcança o nosso coração é esta: uma oração fervorosa, diligente, caprichosa, zelosa. Pelo que, Paulo? Pelo fruto de justiça ou da justiça. Primeira parte do versículo de número 11. E aí eu chamo a sua atenção para a primeira palavra que aparece no versículo número 11. A palavra cheios, e que à luz do original traz a ideia de literalmente cheios. Em termos mais práticos, mais palatáveis, mais acessível aos nossos ouvidos, repleto. Que eu e você sejamos repletos do que, Paulo? Da justiça. E a ideia aqui é que não haja em nossa vida nenhum centímetro sequer quadrado que a justiça não seja algo marcante em nossa vida. Seja o esteio central da nossa história, das obras das nossas mãos, do trilhar dos nossos passos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós não fazemos, daquilo que nós aprovamos, daquilo que nós reprovamos, daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós rejeitamos. Que não haja em nós nenhum espaço qualquer que a justiça não seja plena em nossa vida. E aí a pergunta que surge é: justiça? Mas em que sentido cheios do fruto de justiça? E a ideia aqui é não uma justiça segundo os padrões dos homens. Porque nem sempre aquilo que é justo aos nossos olhos é justo aos olhos de Deus. Nem sempre aquilo que é justo aos olhos de Deus vai ser justo aos olhos dos homens. Existem perspectivas diferentes entre aquilo que está no coração de Deus e entre aquilo que está no coração dos homens. Eu e você devemos ser orientados pelo fruto da justiça, não o fruto da justiça dos homens, não o fruto da nossa justiça, da religiosidade que nos cerca, mas o fruto da justiça tal como apontado por Deus nas páginas da revelação escriturística, portanto, do coração de Deus para o nosso coração. Pastor, tem como ser um pouco mais claro? Tem. Justiça, viver em conformidade à vontade de Deus. Uma pessoa
vai ser considerada verdadeiramente justa se esta pessoa estiver vivendo em conformidade à vontade de Deus. Você sabe onde é que eu quero chegar? Eu não texto bíblico, na seguinte verdade bíblica. Eu e você podemos nos considerar pessoas justas. Eu e você podemos olhar para muitas pessoas e considerá-las justas, mas a pergunta que surge é: qual é o padrão de justiça que está sendo levado em consideração? Nem sempre aquilo que é justo diante dos homens é justo diante de Deus. E aí surge uma outra pergunta: pastor, eu já entendi, mas assim, por favor, será que é possível dizer isso com outras palavras? Vamos nomear, pastor, este fruto da justiça para que fique mais claro, e isso é possível. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele usa uma outra expressão. Qual expressão? O fruto do Espírito. E é a mesma ideia de Filipenses capítulo 1, versículo de número 11, fruto de justiça. E eu chamo a sua atenção para um detalhe. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele nos apresenta 9 frutos, mas ele trata no singular a descrição destes frutos, para nos mostrar que todos eles estão intimamente ligados, de modo que desobedecer a um é indiretamente desobedecer aos outros. Obedecer a um, no seu sentido mais pleno, é vivenciar os outros frutos do Espírito. Por isso que ele não trata no plural, ele trata no singular. E quais frutos são esses? Para que fique claro, o objetivo não é expor Gálatas 5, 22 e 23, mas eu preciso nominar o fruto de justiça, tal como apontados pelo apóstolo Paulo no versículo número 11 de Filipenses capítulo número 1. Portanto, me permita explorar um pouquinho da sua paciência e nomear esses frutos do Espírito. São eles: amor, o amor que excede todo entendimento; alegria, a alegria que independe das circunstâncias terrenas. O mundo está desabando sobre a cabeça do sujeito, mas ainda assim ele experimenta de verdadeira alegria. Em que sentido? Verdadeira confiança em Deus. Na sequência, paz. Esta paz que excede também todo entendimento e que não está presa às circunstâncias terrenas. O mundo ao seu redor, o mundo ao nosso redor pode estar em guerra, mas nós estamos em paz. E a ideia aqui é de uma vida pautada pelas verdades do Evangelho, a despeito daquilo que está acontecendo ao nosso redor. O que é que nós vimos até aqui? 3 frutos do Espírito que podem perfeitamente serem caracterizados como frutos de justiça. Só que o apóstolo Paulo não para por aí, ele dá sequência: longanimidade. E a ideia aqui é de paciência, longo ânimo. Benignidade é um próximo fruto. Fruto de justiça, fruto do Espírito. E a ideia de benignidade é a ideia de um sujeito que para, e ele pensa, e ele maquina, e ele calcula fazer o bem. Existem pessoas que são malignas, pautadas por uma malignidade. O que é isto? É uma pessoa que para, pensa, calcula e arquiteta com riqueza de detalhes fazer o mal. A benignidade é o contrário, é o sujeito que para, pensa, calcula com riqueza de detalhes fazer o bem. E o que é isto? Um fruto de justiça, um fruto do Espírito. Só que o apóstolo Paulo não para por aí, ele continua nominando os bois. E o próximo fruto de justiça é bondade, atitudes boas, não segundo os homens, mas segundo Deus. O texto não para. Na sequência, felicidade, uma felicidade que não está ancorada nas circunstâncias terrenas, mas na correta relação com Deus. Mansidão, o mundo está desabando sobre a cabeça do sujeito, o sujeito está debaixo de intensas críticas, mas ele ainda continua se mantendo manso. Tem como dizer isso com outras palavras? O próximo fruto, o domínio próprio. E a ideia de domínio próprio é a ideia de autocontrole.
não é aquele autocontrole apenas para exibicionismo, mas um autocontrole que glorifica a Deus. Um autocontrole não no sentido de se preparando para revidar, mas um autocontrole que sabe se colocar no seu devido lugar. O apóstolo Paulo, no versículo número 11, do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, ele está intercedendo, ele está orando, uma oração fervorosa, uma oração diligente, uma oração caprichosa, cuidadosa. E com qual finalidade ele faz isso? Para que os crentes filipenses fossem cheios, repletos, completamente saciados do fruto de justiça. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Sejamos honestos, sejamos verdadeiros, sejamos pessoas conhecidas como pessoas justas. E aí, se eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós, a aplicação que salta aos nossos ouvidos é justamente esta: como você é conhecido? Como uma pessoa injusta? Como uma pessoa que sempre valoriza as oportunidades de passar outras para trás? Ganhar sempre em cima dos outros, via o burlar das leis, das normas vigentes, da boa concordância, da boa amizade, dos bons negócios? Como você é conhecido? Como falam-se de você? Como você é conhecido ou fala-se de você quando você não está presente? O fruto de justiça é o fruto que eu e você devemos revelar nas obras das nossas mãos, no trilhar dos nossos passos. Toda a nossa vida deve ser pautada pela justiça. Que eu e você sejamos conhecidos onde nós formos como pessoas justas. E fazendo isto, certamente nós não estaremos agradando ao mundo, mas sem dúvida alguma estaremos agradando àquele para quem nós iremos prestar contas do que fizemos e do que deixamos de fazer. Qual que é a primeira verdade destacada na noite de hoje? Uma oração fervorosa pelo fruto de justiça. Em um contexto de profunda adversidade, de intensas lutas, o apóstolo Paulo poderia exercer a prática da oração, primando por pedidos diversos. Mas o pedido que sobressaía ao seu coração era o desejo de ver aqueles amados irmãos, mesmo debaixo de intensas adversidades, serem cheios, repletos de justiça, do que é certo, do que é honesto, do que é verdadeiro, do que é correto. Como você é conhecido na sua casa, como seus filhos se reportam a você, como seus amigos se reportam à sua pessoa, como seus colegas de trabalho se reportam a ti, como seus vizinhos se reportam à sua pessoa. Segunda importante verdade na noite de hoje. Uma oração fervorosa por frutos de justiça mediante Jesus Cristo. Pergunta, onde é que está isso no texto? A segunda parte do versículo número 11. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. E eu chamo a sua atenção para um detalhe. O fruto de justiça, no seu sentido mais pleno, ele nunca poderá ser experimentado, colhido em nossa vida, se ele não for construído em Cristo Jesus. É Jesus quem promove e produz os frutos da justiça. É Cristo Jesus quem promove o frutificar da justiça em nossa trajetória de vida cristã. Eu e você não somos e nunca seremos capazes de nós, por nós mesmos, produzir os frutos do Espírito, os frutos da justiça, que são a mesma coisa. Fruto do Espírito, fruto da justiça, mesmas verdades, mesmas postulações do texto bíblico para todos nós. Se Jesus não estiver atuando em nosso coração, gerando isso em nós, jamais seremos capazes de experimentar do amor no seu sentido mais pleno, da longanimidade no seu sentido mais pleno, da paz, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio e outros tantos frutos
que ecoam das páginas do Evangelho de Cristo Jesus. Se eu e você formos deixados à nossa própria sorte, os frutos que nós somos capazes de produzir não são frutos de justiça, mas frutos de injustiça. E deixa-me aqui fazer a seguinte observação. Você tem um ateu e você tem um cristão, e ambos praticam atos de bondade. A bondade do ateu, ela não glorifica a Deus. Por que não? Porque não é uma bondade alicerçada, ancorada na pessoa de Cristo Jesus. Certamente outros objetivos, outras razões, outras motivações. No que diz respeito àquele que tem o seu coração em Cristo Jesus, e tudo aquilo que ele faz pensando em Cristo, tendo Cristo como seu fundamento, e isto sim culminará no prazer do nosso Deus, daquele que tudo conhece, que conhece os mínimos detalhes do nosso coração, as profundezas de nossa alma. Segunda importante verdade na noite de hoje, uma oração fervorosa por frutos de justiça mediante Jesus Cristo. E aí permita-me explorar um pouquinho da sua paciência e fazer uma citação do livro Igreja Centrada do Tim Keller. Livro que nós estamos estudando enquanto sociedades internas, no contexto dessa igreja, todo terceiro sábado de cada mês. Diz o Tim Keller, a metáfora da lavoura mostra que o sucesso e a fidelidade não são em si mesmos critérios suficientes para avaliar-nos um ministério ou o ministério. Eu e você somos tentados, segundo os padrões dos homens, segundo os padrões do mundo, a avaliarmos o ministério, a prática pastoral, o ambiente eclesiástico, a nossa vida. E quais são os resultados ou os critérios utilizados? Um deles é o sucesso. Uma igreja boa, como é que nós definiríamos nos dias de hoje? Uma igreja boa é uma igreja repleta de pessoas, é uma igreja grande, é uma igreja com uma arrecadação financeira satisfatória. Esta é uma igreja que está tendo êxito. Só que quando eu e você nos voltamos para as Sagradas Escrituras, nós descobrimos que o sucesso, tal como definido pelo mundo, não é o critério bíblico para definir se nós estamos tendo êxito ou não. Existem igrejas que são grandes e arrecadam muito em termos financeiros, mas não são igreja de Cristo Jesus. Existem igrejas pequenas, minúsculas, que padecem de necessidades financeiras. E estas sim, são igrejas genuínas, verdadeiras. Só que o Tim Keller destaca um outro princípio que comumente é usado para se definir se nós estamos indo bem ou não. E é o critério da fidelidade. Está sendo fiel? Então está tudo certo. Só que este critério também não é o mais ideal. Por que não? Porque ele tende a nos blindar e a cegar os nossos olhos para uma avaliação criteriosa daquilo que realmente está acontecendo. Como um organismo vivo, nós, enquanto igreja, precisamos evoluir, precisamos crescer. Mesmo eu e você sendo fiéis, se não está havendo crescimento, se não está havendo maturação, maturidade do corpo de Cristo, da nossa vida, precisamos reavaliar este critério. Não é porque eu e você estamos sendo fiéis que nós vamos fechar os olhos para outras verdades paralelas. E aí o Tim Keller levanta uma outra proposta, a ideia de competência. Ou seja, não é sucesso, não é fidelidade, é competência associada à fidelidade. Ou seja, sermos competentes, habilidosos naquilo que nós fazemos. Só que ele continua trabalhando, ele chega à seguinte conclusão: nem sucesso, nem fidelidade, nem competência. O que é, biblicamente, o termo mais usado ou apropriado para descrever se nós estamos tendo êxito ou não? Frutos. E frutos, eu e você não conseguimos dominar. Eu e você estamos a todo instante lidando com o terreno duro do nosso coração.
A todo instante os pastores estão pregando as verdades do Evangelho e cada coração reage de uma forma. Existem corações cujo terreno é fértil. A semente do Evangelho chega e produz. Existem outros corações que o terreno está cheio de entulhos. Entra no ouvido e sai no outro. E acima de tudo também existem as questões climáticas, que o Tim Keller trabalha muito bem associando isso à atuação do Espírito Santo. Um lavourista, ele pode preparar o solo, ele pode adubar a terra, ele pode corrigir a terra, e ele lança a semente, mas se não chover, não nasce, não produz. É preciso para que haja colheita, uma boa colheita, uma simetria de várias frentes, humanas e climáticas. Tentando ser mais claro, os frutos nós não conseguimos dominar. Nós fazemos a nossa parte, mas no final das contas, estamos continuamente dentro de uma relação de dependência de Deus. Onde é que o texto está querendo nos levar? O verdadeiro fruto de justiça independe daquilo que eu e você achamos ou deixamos de achar. Depende unicamente do exercício de Cristo Jesus em nossa vida. Talvez aqui esteja uma das razões pelas quais muitos, no contexto da igreja, se pareçam muito, mas muito mesmo, com o mundo e menos com Cristo. Por quê? Estão continuamente se relacionando com o mundo e seus prazeres, e cada vez menos com Cristo, a seiva que nos dá a força, a energia, o calor necessário para produzirmos os verdadeiros frutos dignos de arrependimento. Pergunta: que frutos você tem produzido? Quem é você? Que verdades ecoam dos seus lábios? Que verdades se deixam transparecer nas obras das suas mãos, no trilhar dos seus passos? Quem é você quando ninguém está te vendo? Francis Schaeffer trabalha isso muito bem num dos seus livros. Eu e você somos o que verdadeiramente somos quando ninguém está nos vendo. Quando as pessoas que estão nos vendo não nos conhecem. Ali nós nos mostramos no seu volume máximo. Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está perto daquelas pessoas que não sabem nada da sua vida? Segunda importante verdade na noite de hoje: uma oração fervorosa por frutos de justiça mediante Jesus Cristo. E em terceiro lugar, para a gente caminhar para o encerramento, uma oração fervorosa para a glória e louvor de Deus. Pergunta: onde é que está isso no texto? Última parte do versículo número 11. Olha o que nos diz o apóstolo Paulo: para a glória e louvor de Deus. E aí eu chamo a sua atenção para esse detalhe. Qual? Tudo em nossa vida, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas escolhas, nossas rejeições, nossas aprovações, nossas reprovações, nossas idas e vindas, tudo deve convergir na glória, na glorificação, no louvor, na adoração do ser de Deus. É para isso que nós existimos, é para isso que Ele tem nos dado vida, é para isso que você ainda está nesta esfera terrena. Nesta esfera terrena, eu e você estamos não para buscar os nossos próprios prazeres, mas para buscarmos a glória daquele Deus que é excelso, majestoso, sobressalente em seu poder e majestade. E aí eu volto àquelas perguntas retóricas que já tem nos orientado desde a noite do início do culto de hoje, mais precisamente. O que você tem feito da sua vida? Como está o andamento da sua trajetória de vida? Lembre-se que em nossa vida não deve haver espaço para outra meta a não ser o engrandecimento daquele que nos dá a vida, nos dá a salvação, nos dá o alimento, nos dá a força, nos dá a saúde, nos dá a correta relação com o grande Criador e sustentador de todas as coisas. No versículo de número 6, Deus glorifica o Filho. No versículo de número 11,
o Filho glorifica a Deus o Pai. Dentro de uma relação de afinidade, de uma simetria fina, as duas pessoas da Trindade Santíssima estão buscando continuamente glorificar umas às outras. Eu e você não temos liberdade, permissão para baratearmos esta verdade. Eu e você não temos permissão para inferiorizarmos esta relação. Deus zela por sua glória. Deus prima pelo engrandecimento do seu ser. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Paulo, por que você faz a oração do versículo de número 9, Paulo? Paulo, por que das razões do versículo de número 10, Paulo? Paulo, por que das razões do versículo de número 11? Ele amarra tudo na seguinte declaração: para a glória e louvor de Deus. Que nada em minha vida venha baratear esta verdade. Que nada na vida desta igreja seja inferior a esta verdade. Que nada em tua vida venha inferiorizar esta verdade que ecoa das páginas das Sagradas Escrituras. Que quando você tiver que tomar determinada atitude, ação ou reação, pense antes se aquilo que você está prestes a fazer vai glorificar a Deus ou não. Se não vai glorificá-lo, é porque não vai ser louvável diante dele. E se não é louvável diante dele, você precisa deixar. Por quê? Tudo em nós deve convergir no engrandecimento do ser de Deus. E você sabe o que é mais interessante nessa relação? Deus vai cobrar isso de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, todos nós estaremos diante do Senhor para prestarmos contas do que fizemos ou deixamos de fazer. Cuide de sua vida, cuide das obras das suas mãos, cuide do trilhar dos seus passos. Você vai prestar contas a Deus do que você fez, do que você deixou de fazer. O que você tem feito que desonra a Deus? O que você tem feito que glorifica a Deus? Potencializa em você aquilo que dignifica o ser de Deus e rebaixe em você aquilo que não glorifica o ser de Deus. Terceira importante verdade na noite de hoje: uma oração fervorosa para a glória e louvor de Deus. Qual que foi o tema da exposição de hoje? Uma oração fervorosa. Quais foram as principais lições apreendidas na noite de hoje? A primeira delas, uma oração fervorosa pelo fruto de justiça. Versículo 11, primeira parte. Segunda importante verdade na noite de hoje, uma oração fervorosa por frutos de justiça mediante Jesus Cristo. Versículo 11, segunda parte. E em terceiro e último lugar, uma oração fervorosa para a glória e louvor de Deus. Versículo 11, terceira parte. Aí a pergunta que surge agora é: o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Em termos práticos, o que eu levo para a minha casa? Eu tenho aqui algumas aplicações práticas que resumem aquilo que agora há pouco eu ressaltei. A primeira aplicação prática para a sua vida: seja justo, seja correto nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Que a sua vida seja uma vida pautada pela justiça, pelo que é certo, pelo que é correto. Não apenas partes da sua vida, mas a sua vida inteira seja marcada pelo exercício daquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Tem como dizer isso com outras palavras? Que a sua vida seja marcada pela justiça. Segunda importante aplicação prática para todos nós: a sua vida precisa apontar para a pessoa de Cristo Jesus. As tuas melhores ações, os teus melhores atos de justiça, eles serão nulos em si mesmos. Não contarão pontos para a eternidade, se não forem feitos mediante Jesus Cristo. Se o que você faz, se o que você está fazendo de correto é apenas para massagear o seu ego, se aquilo que você faz de justo,
de conformidade às leis dos homens, é apenas para você se mostrar como um homem boa praça, como uma mulher digna diante dos homens. Mas se isso não estiver sendo feito, mediante Jesus Cristo, eu e você estaremos perdendo tempo. Podemos receber o louvor dos homens, mas nunca receberemos a aprovação de Deus. E pelo que me parece, à luz das Sagradas Escrituras, importa-nos sermos aprovados por Deus e nem sempre aprovados pelos homens. Para ser mais exato, todas as vezes que nós formos aprovados por Deus, nós seremos reprovados pelos homens. Cuida da sua vida. Cuida das tuas ações. A sua vida, nas tuas melhores ações, precisam apontar para Cristo Jesus. Deixa eu tentar ser mais claro com essa aplicação. O quanto de você aponta para a pessoa de Cristo Jesus? As pessoas que te veem no seu dia a dia, ao olhar para você, vê Cristo Jesus em você? As tuas boas ações têm levado pessoas para os caminhos do Evangelho ou para se distanciarem do Evangelho? Você é um instrumento para agregar pessoas à pessoa de Cristo ou para distanciar pessoas da pessoa de Cristo? Se eu fosse viver o evangelho que você vive, eu estaria na noite de hoje mais próximo de Cristo ou mais distante de Cristo? E se você fosse viver o evangelho que eu estou vivendo, você estaria mais perto de Cristo ou mais distante dele? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Terceira importante aplicação na noite de hoje. As tuas melhores ações, elas estão enlameadas pelo poder do pecado. E só há um jeito das nossas melhores ações glorificarem a Deus, mediante Jesus. As tuas ações precisam render no coração de todos aqueles que ouvem um glória a Deus. Louvado seja Deus por sua vida, rapaz. Louvado seja Deus por sua vida, moça. Louvado seja Deus por sua vida, Senhor. Louvado seja Deus por sua vida, senhora. Louvado seja Deus por sua vida, criança. Louvado e engrandecido seja sempre o nome santo de Deus, através das nossas ações e reações. Que as pessoas, ao nos ouvirem, que as pessoas, ao manterem contato conosco, sejam desafiadas a glorificar nada mais, nada menos do que ao grande Criador e sustentador de todas as coisas. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós temos anunciado a Tua poderosa palavra neste púlpito, domingo após domingo, semana após semana, mês após mês. Complemente essas verdades ao coração dos meus amados irmãos. São verdades tão ricas. São verdades, ó Deus, indiscutíveis. Verdades que podem nos tornar santos e sábios para a eternidade. Tem misericórdia desta igreja. Tem misericórdia de minha vida, Senhor. Das nossas respectivas famílias. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus. A sermos cheios daquilo que engrandece o Teu ser. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos esvaziarmos de tudo aquilo que não glorifica o Teu santo nome, ó Deus. Que Cristo Jesus seja o centro da nossa vida, o esteio central da vida dessa igreja. Que nada venha falar mais alto em nós do que o desejo de vivermos para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Não deixa, Senhor Deus, esta igreja se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Remova do caminho desta igreja os entulhos, as pedras de tropeço, os obstáculos. Ninguém melhor do que o Senhor para fazer isso. O Senhor conhece todos nós. O Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece cada ovelha desta igreja. O Senhor sabe quem é trigo e quem é joio no nosso meio.
O Senhor conhece as ovelhas, o Senhor conhece também os bodes. O Senhor conhece aqueles que estão entrando pela porta estreita e caminho apertado, mas o Senhor também conhece aqueles que estão entrando pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Remova dos caminhos desta igreja, ó Deus, todas as pedras de tropeço. O Senhor está vendo o esforço, a dedicação, o zelo desta igreja para com as verdades do Senhor. E o Senhor também está vendo todos os nossos corações, as intenções, as nossas vontades, o que está acontecendo no interior dos nossos corações. Tenha misericórdia da vida dessa igreja. Que a tua vontade seja cada vez mais verdade em todos nós. Na certeza, Deus, de que o Senhor é quem promove ajuntamentos como este, nós descansamos no Senhor. Em Cristo Jesus. Amém.